Fala, galera! Estamos aqui para gravar mais uma videoaula da sequência de rotina de compras. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana, mais uma vez. Se você está assistindo agora ainda, né, está começando, aqui tem a aula de rotina 1 e rotina 2, tá? Rotina de compras, aula 1 e aula 2. Se você ainda não assistiu, está disponível aí o link para vocês assistirem. Então, sem mais delongas, vou compartilhar a tela do material para que a gente possa dar sequência. Se você tem gostado aí das aulas do professor, então ajude o professor dando um joinha aí, compartilhando, se inscrevendo no canal do professor. Não é obrigatório, mas se puder ajudar o trabalho, a gente agradece, ok? Então, vamos falar hoje sobre organização de compra. Então, toda empresa, ela, para administrar qualquer que seja o setor, ela precisa ter uma organização. E hoje, as grandes empresas, como que elas organizam o seu setor de compras? Então, existem algumas organizações diferentes de compras que são necessárias para que o sistema possa ser mais bem administrado. Nas grandes empresas que envolvem várias fábricas, grandes volumes de compras, um problema fundamental de compras é a definição de um sistema centralizado ou descentralizado. Então, professor, o que seria um sistema centralizado de compras ou um descentralizado? Então, vamos lá tirar essa dúvida já de cara. Muitas empresas hoje, elas alcançam um patamar, né, onde vai existir uma matriz e várias filiais. Então, imagina para essa empresa como seria ter que dividir as ações de compras. Então, é fundamental, tá, que nessa empresa seja muito bem definidos os critérios de compras, ok? É muito importante que isso aconteça. Principalmente, só um minuto aqui, gente, que deu uma travada aqui. Deixa eu compartilhar novamente a tela aqui que caiu. Falha nossa. Então, beleza. O que acontece? Pensa só, uma grande empresa, ela tem diversas unidades, né? Então, o que acontece? Às vezes uma unidade ela precisa de um material e às vezes é um material bobo. Ela tem que fazer requisição para a matriz pedir isso. Então, isso tudo indica que esse é um sistema centralizado. Você centraliza compras na matriz. Enquanto, quando você descentraliza, você põe autonomia para cada filial poder fazer as suas compras. Tá? Então, o que é melhor? O que é essencial? O que é o certo? Eu diria que depende, os dois. Certas coisas devem ser centralizadas e algumas coisas devem ser descentralizadas. Por isso a gente vai falar sobre isso, porque ainda é possível um misto dos dois sistemas, havendo uma central de compras, mas com determinados itens sendo comprados pelas fábricas, que devem contar com departamentos locais de compra. Então, vamos primeiro falar sobre o sistema centralizado e depois o descentralizado. Como seria uma organização centralizada de compras, pessoal? Então, vou pegar uma caneta aqui. Não estou conseguindo acessar aqui a caneta, gente. Então, deixa assim mesmo. Tá? Imagina o seguinte, ok? Imagina o sistema descentralizado, o sistema centralizado da seguinte forma. A matriz, tá? Imagina uma matriz que é responsável por 10 filiais. Imagina 10 unidades, tá? Então, toda unidade, quando precisa de qualquer tipo de material, ela vai fazer uma ordem de compra que vai cair no sistema da matriz, tá? Então, geralmente, quando um sistema ele é centralizado, como que é feito? Esse departamento ele pode se dividir em alguns grupos de compras. Ó,
grupo de compras 1, grupo de compras 2, grupo de compras 3. Então, lembra da aula passada que a gente falou sobre materiais produtivos? Digamos que o grupo 1 fosse responsável por materiais da produção. Então, ou seja, esse grupo de pessoas que trabalham dentro do departamento de compras centralizado vai ser responsável por suprir todas as 10 unidades em todos os produtos que diz respeito à produção. Digamos que o grupo de compras 2 seria responsável por materiais improdutivos, que é aquele famoso MRP que a gente falou na semana passada, né? Maintenance, o maintenance de manutenção, reparos, repair, né? De reparos, e MRO, na verdade, e operations, de operações, MRO. Grupo MRO de material de manutenção, reparo e operações, ok? Então, improdutivos e serviços. E o grupo de compras 3, por exemplo, para compras técnicas, uma compra mais elevada, mais rigorosa, tá? Então, poderia dividir o departamento dessa forma. Então, quando você centraliza, você vai precisar de muita gente trabalhando dentro de um departamento de compras. Então, eu teria que dividir, por exemplo, algum critério. Dei esse exemplo de critério aí. Grupo de compras 1 para material produtivo, 2 para improdutivo e serviços e 3 para compras técnicas. Beleza? Seguindo aqui, ó, qual a vantagem de uma organização de compra de sistema centralizado? Então, a vantagem de se centralizar compras é que, quando eu centralizo, eu consigo negociar maior volume de material. Então, por exemplo, se a empresa, cada unidade fosse negociar, por exemplo, material de escritório, por exemplo, cada unidade fosse responsável de comprar o seu material de escritório, tá? Então, aquele pedido final de cada unidade poderia sair a X. Só que quando eu centralizo, eu pego aquela quantidade de todo mundo junto num pedido só, a tendência é de eu conseguir um desconto maior devido à quantidade e de um prazo melhor. Enfim, a negociação me faz conseguir comprar um volume de material maior a um custo-benefício melhor. Porque quanto maior o meu pedido, mais poder de barganha eu vou ter para negociar desconto, prazo de pagamento, tudo isso. Ok? Então, essa é uma vantagem de centralizar. Outra questão é a homogeneidade de qualidade de material comprado. Por quê? O pedido se torna homogêneo. Facilita para a padronização dos pedidos. Então, uma vez que eu pego e centralizo, eu vou estar homogeneizando essa qualidade. Eu vou facilitar para a padronização. Por exemplo, se eu deixo cada unidade responsável pela compra, digamos que a empresa precisa renovar os computadores. Então, se cada unidade fosse responsável, se eu vou na unidade de Caxias, de repente eu vou ver que os aparelhos de computadores são diferentes dos computadores lá da unidade da Barra da Tijuca. Tá? Então, isso causa aí uma certa uma despadronização da empresa. Então, tem alguns itens que é necessário centralizar para que seja igual em qualquer unidade. Então, você padroniza o material. Outra questão é a facilidade do controle de estoque. Quando você centraliza, você enxerga o estoque de todas as unidades com mais facilidade, diferente quando você descentraliza. Ok? Agora vamos falar da organização descentralizada. Então, se eu sou a matriz, eu dou autonomia para cada unidade fazer a compra da forma que eles desejarem, de acordo com o centro de custo local. Então, como que vai acontecer isso? Eu vou ser a matriz, departamento central, e cada unidade regional aí, por exemplo, cada unidade que vai ter o seu próprio departamento de compras, essa pessoa vai ter autonomia de fazer e prestar contas com o departamento central. Tá? Então, essa matriz ela só vai pegar as informações de cada comprador de cada unidade. Então, quais as vantagens desse sistema descentralizado?
quando eu dou autonomia, isso ajuda por diminuir distância geográfica. Por exemplo, o cara, vamos supor que eu sou uma empresa em todo o estado do Rio. A matriz é aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho, por exemplo, uma filial em Macaé, uma em Teresópolis, olha, cidades totalmente distintas e opostas. Imagina se dependesse de tudo do Rio. Então, geralmente eu aqui no Rio, eu iria negociar com fornecedores aqui próximos. Então, a distância geográfica da entrega aumentaria. Agora, quando eu dou autonomia para a empresa de Macaé, ela mesmo fazer a sua compra, assim como a de Teresópolis, ela vai procurar fornecedores locais, o que vai diminuir a distância geográfica do fornecimento e também do prazo de aquisição dos materiais. O material ele vai chegar muito mais rápido do que se fosse centralizado fazendo o pedido do Rio. Ok? Permite maior flexibilidade e sensibilidade para solucionar os problemas. Então, vamos supor que no centralizado, eu mandasse um pedido para Macaé, chegasse lá, além de demorar a chegar, ia falar, olha, o produto chegou errado, veio com defeito, veio com problema. Iria demorar mais tempo ainda também para fazer a troca, diferente de descentralizado. Por quê? Porque cada unidade sendo responsável, como esse fornecedor está mais próximo, eu consigo solucionar e ter uma flexibilidade maior para resolver os problemas no sistema descentralizado. Então, o que seria o ideal? Mesclar aqueles itens onde a empresa quer padronizar mais, eu centralizo esses pedidos na matriz. E aqueles pedidos que eu tenho condições de dar autonomia para a empresa mesmo resolver, para a unidade mesmo resolver, eu vou descentralizar. Ok? Então, isso vai permitir maior flexibilidade, sensibilidade e solução de problemas regionais. Então, ficou claro essa questão de centralizar e descentralizar compras? Centralizando, a unidade matriz ela vai ser responsável por todas. E aí ela tem algumas vantagens de poder negociar um valor mais barato, porém, a inflexibilidade, a distância, a demora desse produto chegar, ela aumenta. Então, seriam desvantagens. Se você for ver, tudo que é vantagem aqui no descentralizado se tornaria desvantagem no centralizado. Porque se é uma vantagem de menor distância geográfica e menor prazo de adquirir o material, a desvantagem do centralizado é que a maior distância geográfica e maior prazo em adquirir materiais. Menor flexibilidade de solução de problemas. Mesma coisa aqui, ó, o que é vantagem no centralizado, o que seria desvantagem? Eu teria menor poder de negociação de maior volume de material. Eu teria dificuldade em padronizar os produtos da empresa. E menor facilidade em controlar o estoque. Por quê? Porque se cada um tem autonomia, sempre que a matriz precisa saber de alguma questão de estoque, ela vai ter que consultar a unidade em questão. Então, isso dificulta mais o controle de estoque da matriz. Ok, pessoal? Deu para entender bem, né? Então, vamos falar aqui sobre alguns departamentos vitais no relacionamento com compras. Primeiro deles, setor de vendas. O setor de vendas é muito dependente da área de compras, tá? Porque a área de vendas, ela sempre vai ser moldada de acordo com a expectativa que ela tem de mercado, de demanda, qual está sendo o planejamento e controle da produção, quanto que vai ser produzido para poder eu saber a demanda que eu vou ter para poder vender. Então, vendas vai estar muito conectado, a área comercial vai estar muito conectada à área de produção e de compras, de suprimentos. Eu preciso saber que tem estoque para vender. Então, isso aí é fundamental. PCP. A relação é tão estreita e fundamental que ambos se encontram combinados em mais da metade das indústrias. Muitas vezes, o próprio departamento de planejamento e controle da produção está dentro da área de suprimentos e compras. Então, é necessário demais que esse setor se comunique com compras, porque o compras só vai comprar de acordo com o que a área de planejamento e controle da produção estima que se deve comprar para fabricar, por exemplo. Controle de qualidade, também essencial,
Porque a produção está lá de vento em popa e aí o controle de qualidade fala, olha, o produto está começando a sair com muito defeito. Pessoal de compras, eu preciso que vocês comecem a fiscalizar com os fornecedores se a matéria-prima está vindo de acordo com o que a gente tem contratado, porque está tendo muito problema na produção. Então, o controle de qualidade ele vai estar sempre olhando a produção, o que está acontecendo, e muitas vezes o problema ele está no material que está sendo comprado. A qualidade cai do material, obviamente a qualidade do produto produzido também cairá. Então, isso aí também é um departamento que vai estar muito em comunicação com a área de compras. Outra questão é a produção. A produção caminha com a área de compras. A gente falou na aula passada que o material produtivo é o material mais importante que o departamento de compras jamais pode deixar faltar, jamais deixar o suprimento parar. A produção não pode jamais parar por falta de matéria-prima, porque o setor de compras falhou na negociação no aspecto de prazo de entrega. Então, isso também é muito importante. Setor de engenharia. Então, quando a empresa tem engenheiros, principalmente na área estrutural, a empresa está querendo expandir, crescer, fazer obra, a área de compras ela vai estar muito em conexão com a engenharia para questões de compras técnicas, como a gente falou na aula passada. E também a questão da contabilidade. O setor de compras o tempo todo vai estar trabalhando questões financeiras que eu vou prestar contas com a contabilidade. Então, também é um departamento que vai estar se comunicando demais com o setor de compras. Ok, pessoal? Seguindo aqui nosso material, vamos falar de e-procurement. O que quer dizer o e-procurement? O e-procurement é um processo de negócio entre empresas através da internet, onde compradores e vendedores se encontram para efetuar transações comerciais. Então, basicamente, pessoal, hoje, qualquer coisa que você queira comprar na internet, você vai procurar um e-commerce. Acho que certamente você já ouviu falar desse termo. O que é um e-commerce? É um negócio voltado totalmente para o consumidor, para o comércio, para a comercialização. Então, um site que trabalha de empresa para consumidor é um e-commerce. E um e-procurement? O e-procurement é diferente. Ele é uma empresa voltada para atender necessidades de outras empresas. Então, se hoje eu quero, por exemplo, comprar qualquer tipo de produto, muitas vezes eu vou no Mercado Livre ou similares e procuro um produto que eu esteja necessitado. Muitas vezes eu vou achar ali no Mercado Livre ou no eBay ou no... Enfim. E aí, quando você procura isso, ou seja, é uma plataforma de negócio de uma empresa voltada para o consumidor final. Já o e-procurement não. É uma plataforma que vai ser de uma empresa voltada para atender outras empresas. Negócios para negócios. Então, não sei se você já ouviu o termo B2C ou B2C, ou o B2B ou B2B. Então, o que é o B2B? É business to business, negócio para negócio. Então, o e-procurement ele pratica a atividade B2B. Enquanto um Mercado Livre, por exemplo, ele pratica a atividade B2C, de Business to Customer. Então, um negócio como o Mercado Livre, ele é direto para o consumidor, um B2C, diferente do e-procurement, que é um B2B. Então, olha aqui o exemplo de e-procurement. Esse site é um dos mais famosos aí, que muitos compradores utilizam. Então, empresas se cadastram nesse site para atender outras empresas. Então, o mercado eletrônico é um site aqui no Brasil muito utilizado por compradores para buscar produtos que atendam às suas empresas, ok? Então, essa aí é um exemplo de e-procurement, beleza? Então, falamos aí de plataformas de compras para empresas desse setor.
Vamos falar agora sobre o gerenciamento de aquisições. Para gerenciar aquisições, a documentação é muito importante. E a gente vai ver que existe pelo menos 3 tipos de documentos importantíssimos na área de compras. Nós temos o RFI, uma sigla em inglês que quer dizer Request for Information. Essa sigla aí, Request for Information, requisição de informação. Então, no processo de compras, muitas vezes, antes mesmo de fechar uma negociação, o setor de compras ele vai requerer informações desse fornecedor. Então, muitas vezes, ele vai pedir uma proposta de fornecimento, mas antes vai pedir para que essa empresa preencha esse cadastro, essa requisição de informações. Então, é um documento emitido pelo comprador para obter informações sobre fornecedores. Que informações? O porte da empresa, estabilidade econômica, se ela tem restrições jurídicas, volume de negócios, licença de funcionamento, principais clientes e contratos, podendo ser uma etapa eliminatória antes da RFQ e RFP. Está errado esse RFI aqui, tá, pessoal? Uma RFP, a gente já vai estar falando sobre isso. Então, a RFI é um documento inicial que antecede uma RFQ e uma RFP, que já falaremos o que é. Por que é importante, pessoal, coletar essas informações? As empresas, por exemplo, quando firmam contratos terceirizados, se acontece algum problema com um funcionário dessa empresa terceirizada e essa empresa terceirizada não paga esse funcionário, a justiça joga no colo essa dívida da sua empresa que está contratando, porque existe a lei da responsabilidade solidária. Então, uma vez que eu terceirizo o serviço dentro da minha empresa, se a empresa que eu estou contratando ela não está prestando a obrigatoriedade que ela tem, por exemplo, em questões jurídicas, se ela não tem as licenças que ela deveria ter para poder funcionar, essa multa cai no meu colo, ok? Principalmente se envolver uma atividade minha. Então, isso é muito importante. Eu tenho que tentar me resguardar quanto a isso. Então, antes mesmo de eu firmar um contrato com um fornecedor, eu vou ter que fazer esse pente fino, fazendo o requerimento dessas informações. As empresas precisam, por exemplo, confirmar que elas depositam os encargos sociais dos seus colaboradores, ok? Então, as empresas exigem isso. O sistema de compras é responsável por exigir isso das empresas. O que é o RFQ? O Request for Quotation, ou seja, requisição de cotação. É um documento emitido pelo comprador para obter somente preço de itens oferecidos pelo fornecedor. Então, se é um fornecedor que eu não vou firmar uma parceria, um contrato de fornecimento, apenas quero realizar uma cotação, quando eu envio uma solicitação de cotação ao fornecedor, esse documento se chama RFQ. É um documento de requisição de cotação. A utilização desse documento sugere que a decisão será pelo menor preço, quando a gente está avaliando cotações, beleza? Ou seja, ou será RFQ para cotação, ou se eu estou interessado em firmar um contrato de fornecimento, esse eu chamo de RFP, Request for Proposal, ou seja, requerimento de proposta. Então, quando eu quero um contrato de fornecimento, eu começo a analisar propostas de fornecedores. Então, na proposta, ele não só vai me dar o preço, como o prazo, o tempo que ele entrega, a periodicidade. Então, o documento é emitido pelo comprador para obter uma proposta completa do fornecedor, tanto de questão comercial como técnica. Por exemplo, a área de compras técnicas pede muito o quê? Propostas de empresas que vão efetuar o serviço e muitas vezes até mesmo dentro do preço embutindo o material. A utilização desse documento sugere que a decisão levará em conta uma série de critérios, além do custo, tal como o prazo, garantias, especificações técnicas, gestão de projeto e etc. Então, tudo isso a RFP ela é responsável.
Temos também os documentos de solicitação de compras, nada mais, nada menos que uma OC, que a gente viu na primeira aula. O documento que autoriza a execução de uma compra, informa o que comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local de entrega e prováveis fornecedores, e outras eventuais informações específicas. Pedido de compra. Uma vez que você lança uma ordem de compra e o setor de compras efetua essa compra, ele responde à sua ordem de compras com um pedido de compra. Então, vai existir um pedido que vai ter um andamento ali, pedido em andamento, em análise, aguardando separação do fornecedor, enfim. Uma maneira de você estar ciente do andamento do processo até que aquele produto chegue até o seu pedido. Então, nas eventuais alterações de condições iniciais, devem ser devidamente discutidas e registradas essas questões. Né? Contrato entre empresa, fornecedor, que representa condições estabelecidas em negociação prévia, como especificações de qualidade, prazos, transporte, recebimento, entre outros. Então, são informações que constam nos pedidos, após a compra da ordem de compras. E outra questão é o cadastro do fornecedor. Uma vez que eu mando uma RFI, se eu decido estabelecer uma parceria com esse fornecedor, eu vou estar solicitando que ele preencha um cadastro. Então, os compradores devem manter um cadastro de fornecedores de materiais, fundamental para selecionar melhores fornecedores, e o cadastro permite o acompanhamento de entregas e avaliação de performance. Então, aqui um exemplo, né? Não dá para ver com muita clareza, o cadastro de fornecedores, onde você solicita o nome da empresa, o endereço desse escritório, inscrição estadual, CNPJ, condições de pagamento, de prazo, nome e cargo das pessoas ao qual eu contacto para poder ter informações. Enfim, então você tem uma série de campos que você precisa cadastrar de um fornecedor para que manter atualizado e em dia o contato com esses parceiros. Ok? Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Assistam a videoaula com calma novamente e façam a atividade que estará proposta na plataforma de vocês. Ok? Mais uma vez eu queria agradecer. Gostaria de pedir que, se você tem gostado dos vídeos, me ajude, compartilhe, curta o vídeo, se inscreva no meu canal, ok? Faço com muita dedicação e carinho esse conteúdo para vocês. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.